Boa noite, queridos estudantes da EJA 7. Estamos aqui juntinhos mais uma vez em nome do Senhor, em nome das vibes positivas para a nossa aula de redação. E hoje nós vamos falar sobre relação, eu falei redação, olha. Relação entre textos, também conhecida como intertextualidade. Estamos aqui eu, Jéssica, Rutinha, para dar aulas para vocês, meus amores. Um cheiro para todos. E vamos tratar das relações entre textos que são muito mesmo observadas. Mas, queridos estudantes, a relação entre textos ela é baseada no acúmulo de conhecimentos. Porque, veja bem, a intertextualidade ela se verifica quando você consegue observar que um texto recente, de alguma forma, cita um texto anterior. Um texto, portanto, pré-existente. Mas você só consegue verificar isso, evidentemente, se o conhecimento estiver aí na sua cabecinha, entende? Por isso que é uma relação muito importante. Você consegue, por exemplo, escrever, você que é aluno da EJA 7, que está aí, já na etapa correspondente à terceira série do ensino médio, escrever redações. Penso eu que pela série vocês estão escrevendo mais modelo da dissertação escolar, o gênero dissertação escolar, que é um dos gêneros argumentativos. Então, observe que, para discorrer sobre o recorte temático, o famoso tema, você precisa ter uma série de conhecimentos acumulados para estabelecer uma ideia central ou tese com base nas palavras-chave do recorte temático, manter o que a gente chama de manutenção temática, ou seja, a progressão do tema, falar do tema do início ao fim e, claro, defender a sua tese ou ideia central por meio de argumentação consistente. Então, para isso, você precisa envolver áreas do conhecimento. De alguma forma, você está escrevendo um intertexto, né? Por meio de paráfrase, por meio de citações, entende? Então, assim, hoje, na aula de hoje de redação, do componente curricular redação, nós vamos trabalhar as relações entre textos e discursos, queridos. Olha aí. Vamos analisar textos dentro do discurso em que estão inseridos para perceber as intenções comunicativas. Então, na verdade, essas relações entre textos, implícitas ou explícitas, motivadas ou não, são indicativas de discursos, áreas discursivas diferentes, produção de sentidos diferentes, ideias e intencionalidades distintas. Vamos entender aí os conceitos de intertextualidade. Olha aí, ó. Veja bem. Intertextualidade, que é a mesma coisa de relação entre textos, tá? Só para você ficar ciente e não achar que lá na capa do slide tem um tema e aqui é outra, não. Isso aqui é relação entre textos. Olha aí. É o que nós chamamos de intertextualidade. Então, é a influência ou referência de um texto sobre outro que o toma como modelo, ou ponto de partida que às vezes provoca uma certa atualização ou modernização do primeiro texto. Então, a intertextualidade ocorre assim: um texto 1, cronologicamente anterior, evidentemente ao texto 2, esse texto 1, ele é retomado por o texto 2, pelo texto 2. Aí, os propósitos ou finalidades com que são feitas essas retomadas é que vão definir os tipos de intertextualidade, certo? Por isso que a gente tem muitas intertextualidades, muitas relações intertextuais, definindo, como eu falei, diferentes intenções, diferentes contextos, diferentes discursos. Você tem intertextualidade do tipo paráfrase, do tipo paródia, do tipo estilização, pastiche, abricolagem, o crossover, a citação, que é um tipo de intertextualidade, a referência ou a alusão, a tradução, tudo isso, gente, é relação intertextual. Então, é evidente que, mesmo inconscientemente, nós fazemos relações intertextuais. Vamos supor que você entenda uma outra língua, fale fluentemente uma outra língua e seja convidado a fazer uma tradução simultânea. Por exemplo, você fala inglês e precisa traduzir para alguém, tá? Que evidentemente não fala português, a nossa língua. Aliás, não, é isso mesmo? É o contrário, pera. É o contrário.
Você vai traduzir algo para alguém. Vamos supor que você traduza, sei lá, do inglês para o espanhol. A sua tradução, ela é uma visão daquilo que a outra língua expressa, porque assim, as traduções não têm como serem diretas, porque nem todas as palavras têm correspondente direto. Por exemplo, você tem água, que no inglês é water. Você tem casa, que no inglês é chamado house. Não sei se eu estou pronunciando correto, mas enfim, estou arrastando meu inglês aqui. Você tem uma ideia de lar, que lá eles chamam de home. Agora veja as diferenças. A noção que a gente tem de lar, não a casa, a construção mesmo, a edificação, a casa feita de tijolo, feita de tábua, feita de barro. Essa casa, a construção, a edificação, no inglês eles chamam house, por exemplo. Já a ideia de lar, a ideia de família que vai morar num determinado lugar, eles chamam de home, que é o lar, entendeu? Então, seria minha casa, minha vida, não é my life, my house, não. Seria my life, my home. Por isso, os trabalhos feitos em casa ao longo da pandemia foram trabalhos home office, ou seja, trabalho no lar, bebê, não na casa, na edificação em si. Então, numa tradução, isso aí evidentemente vai ser alterado. Como é que eu traduzo saudade do português para outra língua qualquer? Não tem. No inglês, que eu conheço mais, tem I miss you. Alguém que fala espanhol? Não sei. Enfim, no espanhol deve ser outra palavra, porque assim, saudade, 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 não tem como ter uma tradução literal. Por isso que a tradução em si, que não é literal, é uma forma de intertextualidade, porque é uma recriação do texto original. Estão ligados? Estão ligados no babado? Pois é, vocês veem. O negócio aqui é forte. Então, vamos lá. Olha aí. Intertextualidade. É uma interação entre textos, um diálogo que se dá entre eles, tá? Ou seja, o fato de um texto dialogar com o outro, citar outro, texto B citar o texto A, ou o texto 2 citar o texto 1, sempre vai se basear na ideia de que o texto novo, entre aspas, se refere a um texto pré-existente, ou seja, um texto que o antecedeu. E quando eu falar a palavra texto, querido aluno, não entenda que texto é aquilo que pode ser decodificado somente, não. Texto é qualquer forma, qualquer manifestação de comunicação. Portanto, a intertextualidade pode se manifestar nas mais distintas áreas do conhecimento, nas mais distintas formas artísticas, pintura, escultura, arquitetura, literatura. Então, não tem limites para as relações intertextuais, não, tá? Atente para isso. Vamos lá. A intertextualidade está ligada ao conhecimento de mundo. Lembra que eu disse a vocês que para perceber essa relação você precisa ter um conhecimento, no mínimo, bom, uma boa bagagem? Pois é. Se você lê um texto agora ou se você observa uma imagem que te lembra alguma coisa, você evidentemente vai perceber uma relação intertextual. As publicidades, os textos publicitários, anúncios publicitários fazem muitas relações intertextuais. Depois eu quero que vocês olhem, se for possível, gente, as propagandas de uma empresa chamada Hortifruti, que eu amo. A Hortifruti adora fazer relações intertextuais com músicas, com filmes famosos no cinema, por exemplo, Tropa de Elite, O Diabo Veste Prada, né? Que mais? Músicas. O filme também, Dois Filhos de Francisco. Agora, veja bem, ó, a Hortifruti ela é empresa de, como a gente diz, hortifruti, né? Hortaliças, frutas, verduras, as coisas naturais, boas, né? Que trazem saúde pra gente. O que ocorre? A Hortifruti, ela, por exemplo, nos Dois Filhos de Francisco, aquele filme, sabe? Da história de Zezé de Camargo e Ciliano, lá ela fala assim, os 2 milhos de Francisco. Os 2 milhos, viu? O diabo veste Prada, eles colocam lá, o quiabo veste Prada. Agora, se evidentemente você nunca na vida tiver escutado falar, ou tiver assistido pelo menos, os filmes Dois Filhos de Francisco e o Diabo Veste Prada, como é que você vai enxergar essa relação intertextual, esse diálogo, tá? Entre os anúncios publicitários da Hortifruti e entre os textos citados, nesse caso, 2 filmes. Tropa de Elite. Acredito que esse seja bem conhecido, né? Lá, no contexto da Hortifruti, é Horta de Elite. Não tem o Incrível Hulk? Lá é a Incrível Rúcula.
Então, eles sempre fazem esses trocadilhos engraçados que vão fazer com que a gente relacione, né, a diversas áreas do conhecimento. Cinema, áreas artísticas, né, música. Portanto, esse conhecimento de mundo é fundamental, que deve tanto ser comum a quem vai produzir o texto, como também a quem vai recepcionar esse texto. Seja ele qual for, um texto verbal, um texto não verbal, misto, ou um multissemiótico. Então, é preciso notar que há tipo de intertextualidade, porque se eu consigo dialogar, se eu me consigo relacionar um texto com o outro, deve haver uma intenção. E, com base em cada uma dessas intenções, nós vamos ter tipos diferentes de intertextualidade, como falei para vocês. Então, o que gera essa variação é justamente as diferentes intenções que permeiam a relação entre textos, tá? Então, diferentes propósitos da relação entre textos. Veja aí. Tá bom? Vamos mais. Variações. Epígrafe. Vamos lá entender o que é essa intertextualidade aí. Epígrafe. Vamos começar aqui a compreender os elementos que constituem essa palavra. Ó. Epi de anterior. E grafe, que é um termo que lembra escrita, grafia. Ó. Ou seja, é uma escrita que precede outra. Então, as epígrafes, nenéns, elas estão relacionadas ao texto que vai precedê-las. A epígrafe é sempre feita sobre uma obra cinematográfica, literária, científica. E nesse caso, onde é que a gente vê a conexão? O texto da epígrafe ele vai lembrar algo ou vai se conectar ao texto principal. Por exemplo, se você assistir no filme Efeito Borboleta, lá tem epígrafe. Eu não sei dizer direito com todas as palavras, mas é a teoria do caos. Algo como bater de asa de uma borboleta pode provocar um terremoto no Japão, bater de asa de uma borboleta no lugar tal provoca um terremoto no Japão, alguma coisa assim. Diz que toda ação, resumindo, tem uma reação. Por mais, né, aparentemente despretensiosa ou não relacionada que seja. Então, veja aí, ó. Constitui uma escrita introdutória a uma outra escrita. Observe quando você for ler um livro ou assistir um filme, se antes da história começar, você observa alguma citação, algum texto, e você vai entender que aquele texto não está ali à toa. Alguma coisa tem a ver com a obra que vai preceder essa escrita. Então, a escrita que antecede a obra é a epígrafe, e todas as vezes, direta ou indiretamente, está relacionada, sim, a uma outra escrita. Não entenda escrita a ferro e fogo, tá? Às vezes não é uma obra escrita, pode ser uma adaptação cinematográfica, como eu falei, beleza? Mas normalmente é escrita mesmo. Epígrafe. Vamos ver outra aqui, ó. Paráfrase. A paráfrase é um tipo de intertextualidade mais comuns que tem, tá? Paro é o mesmo elemento que você vê em parente, ou seja, ente é o ser, paro, próximo. É um ente próximo, ou seja, alguém que tem relação com você consanguínea. Ou seja, o que é uma paráfrase? É uma frase próxima, ou seja, dita com outras palavras. Então, a paráfrase é literalmente um tipo de intertextualidade que se verifica pelo contato não contrastivo com a obra original. Ou seja, o propósito da paráfrase é reafirmar, endossar, confirmar a ideia do texto A. Ela não desconstrói, ela não polemiza, ela confirma, ela realmente concorda. Essa é a intertextualidade do tipo paráfrase. Provavelmente você lance mão bastante desse tipo de intertextualidade para escrever um texto tratativo argumentativo, né? Você vai parafrasear as palavras de alguém, você vai tentar mobilizar os conhecimentos que você obteve ao longo da vida para escrever algo que seja, de fato, condizente com a argumentação, né? Portanto, a paráfrase aqui, ó, é a reprodução de um texto com as palavras de quem o está produzindo.
Não se confunde com plágio, de jeito nenhum, gente. Plágio é cópia, cópia assim deslavada. Ou seja, o plágio, inclusive, ele é crime dentro do direito autoral, porque é você copiar uma obra alheia e dizer que é sua, você se apropriar do que é alheio, tá? Mesmo que você não diga que é sua, copiou é plágio. Isso não é intertextualidade, tá bom? Então, a paráfrase é realmente dizer quantas palavras. Reproduz um texto com as palavras de quem está produzindo. Não se confunde, portanto, com plágio. Não é uma cópia deliberada, não. Tem uma renovação, tem uma atualização sempre. É por isso que a gente chama a paráfrase de relação intertextual cúmplice. Cúmplice, porque ela concorda, porque ela condiz com a ideia do texto citado. Então, relações cúmplices ocorrem quando ambos trabalham com os mesmos valores. Ou seja, na paráfrase você vê o mesmo discurso. Portanto, há aí uma interação discursiva positiva, né? Lógico. Às vezes, um texto B, ao recriar um texto A, ou seja, evidentemente o A anterior ao B, confirma alguns valores do texto recriado, estabelecendo uma relação de cumplicidade. Esse tipo de procedimento caracteriza a paráfrase, viu? E, evidentemente, para ver mais de perto os casos de paráfrase, a gente precisa analisar casos, né? E mostrar como é que isso aí ocorre. Primeiro, um recurso que pode apontar para a paráfrase. Olha aqui, ó, emprego de palavras sinônimas, entendeu? Você não vai copiar o texto todo, mas você pode dizer com palavras suas. Usar palavras, expressões sinônimas, isso não é cópia, é uma reinterpretação. Emprego de antônimos apoiados em palavras negativas, ou seja, se você viu uma expressão negativa no texto citado, você reforça essa expressão negativa aproximando palavras antônimas. Mudança de ordem dos termos no período, essa mudança de ordem também pode caracterizar a paráfrase. Omissão de termos facilmente subentendidos. Sujeitos, por exemplo, podem ser subentendidos muito facilmente e recuperados por meio, tá, da flexão verbal. A mudança de voz verbal. Por exemplo, o texto A está aqui na voz ativa. Olha aí, ó. Você coloca aqui, por exemplo, o pássaro não. Para ser voz ativa tem que ser sujeito a gente, não paciente, obviamente. Aqui, ó. O menino alvejou o pássaro com uma baladeira. Esse menino merece um castigo. Passar um mês trancado para aprender a não maltratar os animais. Perceba que o menino, ó, é um sujeito agente. Perceba que em relação ao verbo alvejar, ou seja, ter por alvo, ele praticou essa ação. Aí, na voz passiva, que é um parágrafo, você escreve: o pássaro foi alvejado pelo menino com uma baladeira. Olha aí. Então, essa troca de voz, essa conversão de voz verbal, ela é também um caso de paráfrase, tá, queridos? Atenção, ó, cuidado para que não haja perda de sentido ao reescrever, porque assim, se você não mantiver o sentido original, você de alguma forma já está subvertendo. Aí pode ser que você não tenha mais a paráfrase, pode ser que você tenha estilização, ou até se você negar, entrar em contradição, você pode caracterizar a intertextualidade do tipo paródia, que a gente já vai já ver. Então, muito cuidado com isso aqui. Perceba se, ao utilizar esses métodos de paráfrase, o sentido está mantido. Se não tiver, né?
Ó, se o texto está escrito lá, um certo menino danado jogou uma pedra no passarinho. Se você troca a posição do certo com o menino e bota, ó, o menino certo, meu amigo. Aí você não tem o mesmo sentido não, viu? Aqui é um outro texto. Porque um certo menino significa certo, antes do substantivo menino, determinado. Dá uma ideia de indefinição, né? Um menino lá qualquer. Quando eu digo menino certo, ó, certo já vira adjetivo. Então, bem aqui eu tenho a classe dos pronomes indefinidos e aqui eu tenho um adjetivo. Já na ideia, o menino certo, seja o menino certo para uma situação ou o menino correto, entendeu? Então, sim, tomar cuidado que essa alteração de ordem aí pode mudar o sentido completamente. Paródia. Olha o que é a paródia. Você já tem, gente, em relação ao texto A, uma distorção. Entenda bem as palavras que eu estou usando aqui, ó. Desconstrução do texto original. Então, se a lógica do texto B é subverter, ou seja, confrontar o que está disposto no texto A, seja esse confronto total ou parcial, você vai ter paródia. Entenda bem. Paráfrase confirma. Paródia nega. Polemiza. Intertextualidade, paráfrase, cúmplice. Intertextualidade, paródia é intertextualidade polêmica. Então, cuidado com isso aqui. Porque a paródia, ela ironiza, ela critica negativamente mesmo, tá? Vou até colocar, porque muitos pensam que crítica negativa é redundante. É não. A crítica, ela pode ser positiva, tá? E aqui, no caso da paródia, não é. Então, é a reprodução distorcida, ou seja, desconstruída da ideia de um texto com a intenção de ironizar, satirizar, polemizar com o texto base. Você também pode chamar de texto matriz, tá? Que é o texto original. Então, evidentemente que nessas relações entre textos, diálogos entre textos, a gente vai perceber aí essas diferentes intencionalidades. E muito importante para a gente observar a construção de sentido. Portanto, a paródia é a relação intertextual polêmica, porque ela desvirtua, contesta, desconstrói. Ela polemiza a ideia proposta no texto matriz ou discurso do texto matriz. Visto como ela é um antônimo da paródia, da paráfrase, aliás? Pois é. Então, observando os textos criados em relação ao original, que a gente pode também chamar de texto matriz, tá, gente? Você pode chamar de texto matriz. Estou colocando aqui as nomenclaturas porque vocês podem, evidentemente, recorrer a outras fontes de estudo e encontrar essas nomenclaturas afins aqui, ó, texto base, certo? Chegamos a algumas conclusões. Se é caso de paródia mesmo, a gente vai observar que numa tirinha, tá? Ou numa história em quadrinhos que dialogam, ideias opostas vão marcar essa crítica. Então, ó, um dos textos mais conhecidos e mais, vamos dizer assim, citados em termos de relação intertextual foi Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Ao longo de outras estéticas literárias, sendo que Gonçalves Dias era do romantismo, houve aí a criação de intertextualidades, principalmente polêmicas, com relação à ideia proposta no texto original de Gonçalves Dias. Canção do Exílio trazia, evidentemente, trazia não traz, né? O texto é eterno. Canção do Exílio traz, até por estar inserido na primeira geração poética do romantismo, uma visão totalmente idealizada da pátria, que eles chamam de visão patriótica, ufanista, exagerada mesmo. Até é justificável porque o romantismo ele é condizente com a época em que o Brasil se tornou república, ou seja, independente de Portugal. Olha aí, meu povo, que massa, hein? 1822. Estamos em 2022, 200 anos da proclamação da República. Olha que top, né?
Então, assim, há muitos textos que ironizam. Carlos tem uma tirinha que é chamada de cartoon, aliás, que é chamada de Vida de Passarinho, que o passarinho diz, eu sou o passarinho, né? Não, o passarinho começa, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. E você já diria Gonçalves Dias. Lá nos quadrinhos posteriores do cartoon, o passarinho diz, eu sou o passarinho, essa era a palmeira. Aí aponta para um tronco, uma palmeira que foi cortada. Bom, esse passarinho ficou sem a palmeira. Então, se é uma terra tão perfeita, como proposta na visão de Gonçalves Dias, visão nacionalista, por que cortar as palmeiras? Uma terra perfeita não cuidaria da sua natureza, da sua diversidade biológica, da sua diversidade de flora, né? Então, há uma crítica, gente, há uma crítica claramente estabelecida. Então, percebe-se essa intenção crítica, essa intenção humorística, tá? Ideias que se contrastam, opostas, desconstrução ou contraposição do discurso. Então, olha só, paráfrase, discurso convergente. Ao passo que na paródia, lembra que eu falei que elas são antônimas? Discurso divergente, ou seja, de contraste. Converge e vão para o mesmo rumo. Diverge, vão cada um para um lado. Entendeu? Convergente aqui, ó, vão para o mesmo lado. Divergente, um para um lado, outro para o outro. Ou seja, quando um discurso do texto A vai para um lado e o discurso do B vai para o outro, isso é paródia. É desconstrução. Entenderam, queridos estudantes? Olha que massa. Então, dá bem para identificar a diferença clara entre a paráfrase e a paródia, no sentido de que em relações polêmicas, relações discursivas baseadas na polemização, quando um texto B contrapõe essas ideias do texto A, você verifica isso aí. Então, polêmica, contraposição, vão aí revelar intertextualidade do tipo paródia. Tá bom, meus amores? Qualquer dúvida, estamos aqui às ordens, ligadinhos nas quebradas para ajudar você. Olha aí. A paródia, assim como a paráfrase, se dá por apropriação do texto de outro. Na verdade, as intertextualidades ocorrem assim. Sejam quais forem, ocorrem quando um texto B cita um A, que é o chamado preexistente, o texto original, texto base, texto matriz. Porém, não endossa, comparando as duas, né, fazendo analogia. Ou seja, enquanto que a paráfrase endossa, ou seja, ela aceita o discurso do texto citado, a paródia desconstrói, polemiza, subverte, satiriza o tema do texto, polemiza por meio da ironia, do deboche, do sarcasmo, da graça, do humor. Então, essas são estratégias visíveis quando o procedimento é de paródia, tá? Então, ela é uma imitação e normalmente possui intenção crítica ou humorística. A gente pode até ver isso, talvez, em algumas paródias musicais, né? Uma finalidade mais humorística. Como, gente, não sei se vocês acompanharam essa época, tá? Também não estou me denunciando. As paródias maravilhosas que os Trapalhões faziam. O Didi, minha gente, o Mussum, Zacarias, que se vestiam dos cantores na época que eram bem famosos, apareciam direto na TV. Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia, meu Deus. O Mussum vestido de Maria Bethânia impagável. Era o Didi, era o Mussum. Não me lembro também que é forçar a amizade, né, minha? Década de 1980, por aí. Então, havia essas paródias musicais que eram verdadeiras intertextualidades dessa natureza mesmo, tá? Porque, assim, tem paródias que não visam exatamente a paródia musical que eu estou falando, né? Que não visa exatamente a desconstrução do texto anterior. Beleza? Então, pode ser que a paródia musical seja essa paródia de que nós estamos falando aqui, pode ser que não. O que a gente tem de pontos a observar? Gente, observei
Por falar em observar, observei aqui um pequeno problema na escrita dessa palavra. A Flavinha vai escrever de maneira adequada agora. Observar. Faltou só um S aí, tá? Obervar. Nem eu sei o que é isso, obervar. Desculpem, nenéns. Bom, dentro da paródia, o que, que a gente vai observar? O efeito cômico, ou seja, a graça, a sátira, a ironia, o deboche. Isso acontece muito em charges, viu, gente? Observe como as charges, elas dialogam com discursos. Entenda que a charge ela é um gênero jornalístico, beleza? Enquanto o gênero jornalístico com capacidade crítico-reflexiva, a charge ela vai normalmente dialogar com algum acontecimento da atualidade. Inclusive, essa é uma das características da charge, né? É criticar um fato da contemporaneidade. Então, a charge ela tem esse link, esse vínculo forte com fatos contemporâneos. De modo que, por exemplo, uma charge de um fato que aconteceu há apenas 15 dias, 10 dias, ela vai, com o tempo, ó, sendo desatualizada. Entenda, desatualizada porque ela vai se distanciando do fato para o qual, na época, ela foi criada, né? Mas não perde seu valor histórico. Tanto é que as charges são verdadeiros documentos históricos quando você quiser, principalmente, analisar o contexto sociocultural de uma determinada época, viu? Então, as charges trabalham muito com paródias, né? Pela comicidade, pelo efeito crítico, pela depreciação, tirinhas também. Na verdade, a gente tem vários gêneros textuais que podem aí estabelecer paródia com outra. A gente tem cordel, a gente tem repente, a gente tem música, né? Letra de música, a gente tem tirinhas, histórias em quadrinhos, charges, cartoons. Bom, só o que a gente tem é gênero aí, né? Bom, ocorrências. Vocês vão ver que a intertextualidade é um fenômeno, a relação entre textos, que pode enveredar por diversas áreas do conhecimento, né? Literatura, que é um tipo de arte. Na linguagem publicitária, ou seja, no campo publicitário, né? Olha aí, literatura, pintura, publicidade. Melhor do que falar é mostrar, né? Vamos ver aí. Na literatura, não poderia deixar de trazer um texto maravilhoso que eu li sobre a emancipação da mulher, né? Um texto que foi aí publicado na revista Veja, não, Isto É, chamada Terceira Onda. Elas acreditam que o príncipe encantado está a caminho e que um dia serão felizes para sempre. Mas, enquanto isso não acontece, o negócio é viver cada experiência livre e sem culpa. Suas avós eram consideradas mulheres de verdade. Eu vou fazer aqui um crivo. Cuidavam dos filhos e da casa, tal qual a Amélia da canção de Mário Lago. Aí você precisa verificar que canção é essa, escrita por Mário Lago e Ataúfo Alves, em 1942. Olha só, uma visão de mulher que colocava a mulher no lugar de pessoa totalmente passiva, tá? Que aceitava as condições impostas, não só pela família, principalmente na figura do marido, como também pela sociedade. A mulher do lar, a mulher da casa, a mulher que não podia trabalhar, a mulher que tinha que cuidar dos filhos, tinha que cuidar do marido, tinha que cuidar da casa, entendeu? Bom, a geração seguinte exorcizou a Amélia e deu passos largos na luta pela igualdade de direitos entre os sexos. Hoje a gente fala igualdade entre gêneros, né? Deixando para as filhas um campo menos minado no trajeto para o sucesso profissional. Enfim, um texto aí, uma crônica interessante, que dialoga sobre o papel da mulher ao longo do tempo e como ela era vista, né, dentro de cada conjuntura social histórica. Sócio-histórico-cultural, na verdade. Aí você vê o texto original com o qual, evidentemente, esse aqui dialoga. Olha aí. Quem que não conhece essa música? Olha aí os autores. Ataúfo e Mário. Nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz. Você não tem consciência, nem vê que eu sou um pobre rapaz. O homem se fazendo de coitado, né? Você só pensa em luxo e riqueza. Tudo que você vê, você quer. Você quer. Não, tudo que você vê, você quer.
Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher, olha só. Quer dizer, nessa canção até engraçadinha, você percebe assim, uma visão meio coisada da mulher, né? Então, é claro, havia toda uma conjuntura para isso, havia uma época, não foi maldade deles também, né? A gente também não pode culpar as pessoas assim a ferro e fogo, as coisas têm que ser a longo prazo. Era bom o ideal que fosse rápido, mas a construção, a desconstrução, na verdade, de certas relações sociais engessadas, intrincadas, ela é feita a longo prazo. Então, à época, o Mário Lago e a Ataúfo, eles não queriam ofender, mas era o que era mesmo. Então, é um eu lírico que reclama da mulher atual com que ele está e fica com saudade da Amélia. Agora, por que ele tinha saudade da Amélia? Porque ele amava a Amélia? Por algum motivo ele não pôde mais ficar com a Amélia? Não, olha o que ele diz. Às vezes a Amélia passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. Quando me via contrariado, ou seja, como me via zangado, dizia, meu filho, o que se há de fazer? A Amélia não tinha a menor vaidade. A Amélia é que era mulher de verdade. Ou seja, olha aí a mulher de verdade na visão, né, proposta pelos autores nessa canção. Então, de certa forma, aquele texto lá, que é o B, é um texto mais recente, ele confronta, ele contesta a visão proposta aqui no texto original, no texto base, que é esta canção, Ai Que Saudade da Amélia. Olha aí que bacana, né? Então, aqui nós não teríamos tanta dificuldade em visualizar a relação entre textos, porque a crônica, ela cita, né? Ó, tal qual a Amélia, cita diretamente da canção de Mário Lago e Ataúfo Alves, olha aí, ó. Então, essa citação direta já ajuda a gente a perceber qual é a referência feita aqui nesse texto. Beleza, cheirosos? Vira aí, né, Topperson? Ok, vamos mais. Olha esse texto aqui, meus 8 anos. Um texto de Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu, que junto à obra de Azevedo, constituíram a segunda geração do romantismo, geração poética, conhecida como byroniana ou geração do mal do século. O pessoal só pensava em morrer, né, gente? Eram os textos que eram pessimistas, só falavam em morte. A mulher era totalmente idealizada, o amor não podia se realizar porque os poetas viviam doentes, querendo morrer, um negócio meio mórbido. Mas esse texto aí do Casimiro até que tá leve, né? Ó, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores. Naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Nossa, isso aí foi um prato cheio para mais na frente os modernistas, que criticavam demais esse sentimentalismo piegas, segundo eles, né? Segundo os modernistas. Apregoado pelos românticos, sabe? Criticarem mesmo essa visão expressa pela literatura romântica, né? Quer dizer, o modernismo atacou veementemente a escola literária romantismo, né? Porque, segundo eles, os românticos eram alienados, segundo os modernistas. Então, isso aí, Casimiro de Abreu, romantismo, meados do século XIX. Olha aqui, ó. Olha aí o Casimirozão, pesado. Meus 8 anos, dessa vez, na visão de quem? Oswald de Andrade. Semana de Arte Moderna, que acabou de completar um centenário, né? Semana de Arte Moderna. Oswald de Andrade. Olha o que é que Oswald faz com o texto de Casimiro. Casimiro, no século XIX, Oswald de Andrade aqui já no século XX. Início do século XX. 1922. Foi a Semana de Arte Moderna, que na verdade não foi a semana, foram 3 dias. Que não foram 3 dias, foram 3 noites. Veja aí. Ó, que saudade que tenho da aurora da minha vida, das horas da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Até ainda vai, né? Naquele quintal de terra da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Olha aí. Só nessa falta de concordância aqui, né? Que era para ser sem nenhum laranjais, ele já está criticando o texto anterior. Então, que história é essa de debaixo da bananeira? Que negócio é esse de laranjais? Olha aí, olha o deboche, olha a sátira.
Então, aqui, evidentemente, é uma intertextualidade que desconstrói a ideia do sentimentalismo piegas, né? O texto aqui, original de Casimiro de Abreu, que é altamente sentimental, né? Um eu lírico que declara a saudade dos seus tempos de infância, recordando locais onde ele vivia, né? As tardes maravilhosas, a sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. O oso taca logo, sem nenhum laranjal. Que negócio de laranjal, menino? Besteirol é esse? Que idealização é essa? Não. Larga a mão. Olha aí, meu povo. Necas de pitibiribas. Aqui você tem uma desconstrução, portanto, nós temos aí uma relação intertextual polêmica. Isso é comum no modernismo, viu? O modernismo atacou demais os parnasianos, os românticos, nossa. Olha aí a Canção do Exílio, clássica. O texto base, texto original, texto matriz, Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Todo mundo conhece, né, esse clássico aí, gente. Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida mais amores. Olha como ele idealiza. Quer dizer, nenhuma natureza, nenhum céu é mais perfeito, nenhuma vida é mais perfeita do que no Brasil. Olha aqui. Olha essa canção. Aqui é o resto do texto, né? Não vai dar tempo? Oh, Jesus. Mas depois vocês vão ler esse texto aqui, ó. De quem? De quem? De quem? Murilo Mendes, modernista. Que vai, evidentemente, polemizar. Ele já começa. Minha terra tem maceiras da Califórnia. Ô, terra perfeita. Se fosse perfeita, essas maceiras seriam geradas aqui, né? Vem da Califórnia. Começou a desconstrução aí. Essa foi a nossa aula sobre relação entre textos. Já já a gente volta para a nossa aula de oficinas. Cheiros.